Que noite histórica na Curuzu. O Paysandu saiu atrás do placar, tomando 2 gols, mas mostrou raça, personalidade e venceu o Guarani por 3-2 em uma virada emocionante. Será, torcedor, que essa virada pode marcar a arrancada do Papão rumo à Série B? Fica até a final porque vamos analisar tudo o que aconteceu nesse jogaço. Já deixa o like, se inscreve no canal, dá aquela hypada no vídeo. Pergunta: essa foi a maior virada do Papão na temporada? Esse foi o maior jogo do Papão na temporada? Quero saber sua opinião. Vamos para o primeiro tempo? Vamos falar logo do primeiro tempo. Vou jogar aqui a escalação e falar desse primeiro tempo. Que não vou julgar, não vou falar do sistema defensivo, que eu falei em outros jogos. Mas nesse jogo, onde o Pedro estreou e o Bruno Bispo jogou, a dupla, eu acho que não teve culpa nos gols. Teve lance individual que foi do Mesquita. Papão que entrou buscando controlar a posse de bola, tentando aproveitar espaço, o qual o Guarani não deixava. E nessas duas falhas, onde o Papão era melhor, onde o Papão estava tendo mais controle do jogo, nessas duas falhas individuais, o Papão sai atrás do placar, tomando 2-0 do Guarani. Pode colocar os 2-0 no colo, na conta do Mesquita. Mas alguns jogadores disseram vaiado, como o Pego foi um deles, e não jogou bem. Não jogou bem. Agora, no segundo tempo, o Paysandu conseguiu reagir e mostrou força mental, que é uma das coisas que eu mais venho falando do Papão nesse jogo. Teve uma virada também contra o Botafogo da Paraíba. O Papão que vem de algumas viradas no ano. Então, é um time que tem uma força mental muito forte. Muito forte. Dentro dos principais méritos do Paysandu, o principal mérito do Paysandu para vencer esse jogo foi não abandonar sua proposta de jogo, mesmo depois de sofrer os gols. O time continuava tocando a bola, o mesmo jogo que o Barroca joga. Tem alguns jogadores que caíram de produção, isso é verdade. O Caio Melo é um deles. O Pego, que vinha sendo, o Cleiton Pego, que vinha sendo um dos artilheiros do time, não consegue mais jogar. Parece que atingiu o limite, seu limite físico. E a gente está precisando de outros protagonistas. De outros jogadores que cheguem, que venham do banco, como o próprio Pedro Carvalho veio hoje e fez gol, como o próprio Luciano Taboca, que entrou, para mim, foi o melhor em campo. E essas contratações que estão chegando, como o Hadley, que pode suprir essa baixa do Caio Melo. A gente precisou do banco hoje, literalmente. No segundo tempo, falando agora do segundo tempo, o Papão volta muito mais agressivo, com 3 substituições que passam por uma análise técnica e tática muito clara do Júnior Rocha, que é substituir o lado esquerdo, que não vinha fazendo nada com o Pego e o Bonifácio. Ele muda o seu lado esquerdo. Bota o Cardoso, bota o Taboca do lado esquerdo. E do lado direito, o Taino, que não vinha jogando nada também no primeiro tempo, ele coloca, desculpa, o Pablo. Só que o Pablo não para jogar ali naquela posição. Um Pablo para jogar de meia, para jogar por dentro. E fez uma boa partida. O Marcinho jogando mais aberto pela direita. E em alguns momentos ele até revezava com o Pablo. Mas o Pablo mais centralizado, mais por dentro, e o Marcinho mais aberto pela direita, que também fez uma bela partida. Fez o primeiro, perde um pênalti com o Marcinho, né? Um banho de água fria, só que depois vem um gol do Taboca pisando na área. E depois ele é mais ousado, o Júnior Rocha. Ele tira o Caio Melo, mete 2 centroavantes, bota o Ítalo Carvalho, bota o Juninho, em uma jogada do Barroca, metendo esse arco na área. O Juninho bate, o goleiro dá o rebote, o Ítalo Carvalho estava impedido, estava, não vou mentir, mas
o Bandeirinha não deu, não tem VAR, isso aí é culpa da CBF, isso aí é culpa do Bandeirinha que não conseguiu enxergar ali o impedimento. Melhor para a gente, 2-2. E aí, o time não perde a consistência ofensiva. Continua atacando, o Pablo Brainil pegando bola, partindo para cima, o time continua indo para cima até sair o gol Salvador do Bruno Bispo. Também uma bola que começa nos pés do Taboca, desculpa. Taboca cruza na área, a bola sobra na cabeça de alguém ali, não sei se foi o Juninho. E o Bruno Bispo domina com muita categoria, como se fosse um atacante, bate cruzado, 3-2. Aí foi só administrar o resultado e sair com a vitória. Vitória importante que mantém o Paysandu na 4ª colocação do campeonato. Você, torcedor, que acreditou na virada quando o Guarani fez o segundo gol, escreve aí nos comentários. Coloque aí nos comentários que você acreditou e por que você acreditou. Coloque também o seu destaque individual para essa partida. Eu já disse o meu. O meu é o Taboca. Mas eu quero saber sua opinião. Sua opinião, para mim, é muito importante. Como eu falei, né? Os gols vêm de Bruno Bispo, vem de Taboca, vem de Ítalo Carvalho, vindo do segundo tempo e sendo importante novamente. Então, ó o que eu destaquei. Ítalo Carvalho no banco, Taboca no banco e o Bruno Bispo que estava jogando, mas uma jogada que também inicia com o Taboca ali cruzando a bola. A atuação da defesa no segundo tempo foi boa, não deixando sustos. O Pedro Henrique muito bem, não deixando o Pedro Henrique muito bem na contenção ali à frente da defesa. A dupla Pedro e Bruno Bispo também. E o segundo tempo que a bola não chegou no Mesquita, que provavelmente estava nervoso com as duas bolas ali, que ele falhou e falhou feio. Entrada dos reservas para mim foi crucial. Vou aqui elevar ali a atuação do Júnior Rocha, a análise, a forma do Júnior Rocha pensar foi sensacional. Fez um trabalho esplendoroso, fez a leitura correta do jogo e conseguiu a virada através da sua análise, da sua forma de enxergar o jogo. Esse, para mim, é um destaque especial que eu deixo, porque foi um treinador que não foi por ele que tomou a virada, que foi uma falha individual. Eu vou dizer de novo, foi o Mesquita. Mas ele entende que precisava melhorar algo para virar o jogo e deu certo a forma que ele pensou. Nas 3 primeiras substituições, logo virando para o segundo tempo, e a entrada do Ítalo Carvalho, ele tendo coragem de tirar um volante e mudar a forma de jogar com 2 atacantes dentro da área. E essa vitória vale muito mais do que 3 pontos. Essa vitória, você poderia ter a 3ª derrota dentro de casa consecutiva. Você poderia ter a 3ª derrota consecutiva. E com todo esse peso, o time mostra reação, confiança no elenco que o Barroca teve com as substituições, a força que a Curuzu tem diante dos adversários e a moral que esse elenco ganha para a sequência da Série C. Então, a gente vai ver um Paysandu que joga contra o Amazonas, que não vive um bom momento, joga contra o Amazonas no seu próximo jogo, brigando até pela liderança, e o Paysandu vai para esse jogo bem mais confiante. Você acredita no Papão subindo para a Série B? Coloque aí nos comentários, eu acredito. Coloque aí, eu acredito nos comentários. E, gente, vitória emocionante, daquelas que mudam o rumo, muda a cabeça, muda o pensamento, quando você vem ali de jogos que você não consegue alcançar a derrota, quando você está ameaçado sair do G8. Então, essa vitória foi de extrema importância para o Papão entender que está no caminho certo,
precisa de alguns reforços, precisa de alguém já comer banco, mas está no caminho certo, está seguindo uma pegada legal e eu estou muito confiante no Papão. Se mantiver essa intensidade, a Série B 2027, nós estaremos lá, com fé em Deus. Acredito muito nisso. Então, já deixa o like, ativa o sininho das notificações, dá aquela hypada que é de graça, se inscreve no canal e ajuda o canal a crescer. E deixa aí na sua opinião, deixa aí sua opinião dizendo o craque do jogo. Coloque aí. Quem foi o craque do jogo? E até o próximo vídeo. Fique com Deus e fui.